Olá, pessoal. O meu nome é Raíssa e hoje a gente vai falar desse tema que é muito legal. Gente, é diferente, mas também é igual. Como assim? Bom, todo mundo é diferente de um para o outro. Tem gente magra, alta, baixinho, cabelo enrolado, cabelo lisinho, loiro. Tem várias pessoas e elas são várias, têm várias diferenças. Mas elas também são iguais em um ponto. Todas elas são compostas por células. E as células, pessoal, elas são a menor parte do nosso corpo. E elas são essas estruturas pequenas que vão comandar e vão compor todo o nosso corpo. E dos seres vivos também. Vamos entender isso. Bom, aqui eu tenho dois tipos de células, que já estavam até circuladas aqui. Eu tenho as células que tem dois tipos, que compõem o nosso corpo, que são as células que formam nossos cabelos, nossos tecidos, nosso nosso corpo, nosso nariz, nossa boca, nosso corpo inteiro. Elas são células completas que se desenvolvem depois da fecundação. E eu tenho dois tipos principais: as células animais e as células vegetais. A banana não é igual à cebola. E a cebola não é igual ao jabuti. E jabuti não é igual ao macaco, que não é igual ao ser humano. Cada ser vivo é de um tipo. Só que as células dos vegetais, elas são bem próximas de aparência. E as células dos animais também são bem próximas de aparência e de estruturas e também algumas funções. Como a gente pode ver aqui, ó, a célula animal, ela é toda blé, toda redondinha. Olha só como é que ela é estranha, tá vendo? Cada bolinha dessa daqui, ó, que eu tô fazendo aqui, essas bolinhas, são núcleos. Então, cada uma é uma célula. Olha como elas são diferentes. Aqui, ó, ela já é diferente daqui, ó. Muito diferente. A célula vegetal não. A célula vegetal já é mais parecida, tá vendo, ó? Ela forma esse monte de tijolinhos, esses quadradinhos, que não parece nem um pouco com esses daqui. Olha só como um tá encaixado um em cima do outro. E olha como aqui tá tudo organizadinho. Então, pessoal, a célula vegetal, ela não tem nada a ver com a célula animal. Elas são bem diferentes. Elas têm algumas estruturas parecidas? Sim. Essa daqui é igual a essa daqui. Essa daqui é igual a essa daqui. Essa daqui é igual a essa daqui. Olha só quantas coisas iguais. E essa é igual a essa. Essas coisinhas que eu risquei aqui, a gente chama de organelas. As organelas, então, são as menores partes, são os órgãos das células. E eles servem para quê? Cada um tem a sua função, que a gente vai estudar mais para frente. O mais importante é o núcleo, porque ele que vai dizer o que tem que acontecer ali naquele corpo. E aqui a gente vê que temos várias células e aqui também vemos que temos várias células. A célula animal, então, pessoal, ela tem essa estrutura toda diferenciada e ela tem vários tipos. Eu tenho o neurônio que fica na nossa cabeça, eu tenho algumas células epiteliais, eu tenho células do fígado, do rim, eu tenho células do sangue. E todas essas células são exatamente iguais? Não, a gente viu aqui que elas são bem diferentes. Elas têm estruturas iguais? Não, elas são também diferentes, têm estruturas diferentes. E cada uma delas tem uma função. Já na célula vegetal, elas são um pouco mais simples da gente entender, porque elas são todas quadradinhas, então é mais fácil de ver. E elas aqui, ó, estão numa plaquinha de microscópio de uma cebola. Então aqui a gente consegue observar, ó, a parede celular, o núcleo, as várias partes dela. O citoplasma, o vacúolo, essas palavras a gente vai esmiuçar depois. Mas essa é só uma passagem inicial. Então, a gente está observando aqui que todas essas células, né, que estão aqui, ó, essa é uma, essa é duas, essa é três, essa aqui é a quatro, essa é a cinco, elas juntas vão formar ali aquele organismo, é o conjunto das células. Olha que legal. Essa imagem não ficou muito boa, mas dá para a gente ver, olha. Essa é uma planta verde. Ela está cheia de cloroplasto, ela é toda verde. Ela é cheia desses quadriculados verde. A cebola já não é verde, ela é mais branca. Então as células dela são mais brancas. E aí, pessoal, elas se unem e formam aí esse corpo vivo, esse organismo. Deixa eu voltar. Aqui, então, olha, eu tenho as células. Depois a gente vai estudar esses outros elementos aqui. Vamos com calma. As células, então, elas são
uma estrutura importante, que juntas formam tecidos, que juntas formam órgãos, que juntam formam sistemas e que juntas formam um organismo vivo. Para eu ser um organismo vivo, eu preciso do quê? De um conjunto de sistemas, de um conjunto de órgãos, de um conjunto de tecidos, de um conjunto de células, de um conjunto de organóides, de um conjunto de moléculas e de um conjunto de átomos, que juntos vão dar origem a essa pessoa aqui e essa pessoa aí. Bom, e também nós temos aquelas células que são completas e nós temos as células que unidas formam outros seres vivos, como um quebra-cabeça. Os seres vivos, então, eles são formados quando existe o encontro de duas células. Então, vamos pensar assim. Vou usar o material que está aqui perto de mim. Eu tenho aqui, então, uma célula. Estão vendo? Uma célula. Ela é uma célula muito grande. E aí, pessoal, ela precisa, para fechar e para desenvolver, ela precisa de uma outra célula. Então, a mãe planta, a mamãe humana, a mamãe galinha, a mamãe macaco, a mamãe dá essa célula grande. E o pai dá essa outra célula aqui, menor. Estão vendo? Quando eles se unem, eu tenho, então, a primeira célula composta. Essa célula composta, ela vai dar origem a uma outra célula diferente. A uma outra, bum! A vida. Um bebê. Um pintinho. Uma plantinha. Vai nascer. Então, eu tenho as células, vamos voltar aqui. Eu tenho as células que já nascem prontinhas, né, que vão se originar a partir da fecundação dessas células específicas. Essas células são o óvulo, que são das fêmeas, e essas células são do macho, os espermatozoides. Então, o homem dá o espermatozoide, o macho dá o espermatozoide, a fêmea dá o óvulo, eles se unem, nasce o ser vivo. Pode ser um ovo, pode ser uma gravidez, pode ser uma planta. Olha o ciclo de vida dessa espada de São Jorge. Tá meio embaçada a imagem, mas dá para ver mais ou menos. O que acontece? Eu tenho as células reprodutoras, então, uma do homem, outra da fêmea, né? Só que é da planta. Elas se unem e elas vão formar o bebê. Esse bebê vai se desenvolver, esse bebê vai liberar um esporo, esse esporo vai germinar, e assim por diante no ciclo da vida. O espermatozoide é, então, uma célula masculina, do macho, do homem, e o óvulo é uma célula feminina, da fêmea, da mulher. É uma célula bem grandona, e o espermatozoide é uma célula um pouco menor. Eles se unem, então, vou pôr aqui o maisinho, ó. Eles se unem, e aí eles vão dar origem à vida no processo de reprodução. Pessoal, esse é um tema muito legal, muito importante, e a gente vai trabalhar depois. Tudo bem? Agora a gente vai dizer tchau. Vamos dar tchau até a próxima. Mas na próxima aula, do que a gente vai falar? Nós vamos falar da diferença dos homens e das mulheres, dos machos e das fêmeas. E também nós vamos falar aí um pouquinho de como funciona esse encontro do espermatozoide dos machos com os óvulos das fêmeas. Então, até a próxima!